É isso aí, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fórum Teológico. Eu quero começar agradecendo essa abertura maravilhosa, né? Nosso pianista Juliano Piloni. Obrigado, Juliano, pelo carinho. Trazendo música boa pra gente começar a nossa conversa aqui. E a partir de agora, você me encontra também aqui no Fórum Teológico. Nós vamos trazer alguns debates aqui para não só apimentar a nossa programação, mas obviamente para oferecer para você um pouquinho mais de conhecimento, para te instigar, para fazer você pensar, refletir. Todas as provocações e reflexões que serão colocadas aqui têm como objetivo instigar você a estudar, se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fórum Teológico. Vou apresentar os meus convidados de hoje, eles que vão nos ajudar nessa caminhada, e aí na sequência a gente já coloca o tema aqui que nós vamos tratar, e eu tenho certeza que você vai curtir demais a edição de hoje. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Samuel Valério. Pastor Samuel, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Fórum Teológico. Graça e paz. Graça e paz, Zeca. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para discutirmos a respeito de temas tão relevantes para o crescimento da teologia, não só aqui no Brasil, mas também de forma particular, cada um de nós nos aprimorando, crescendo, buscando conhecimento. E esse programa tem sido um canal de Deus para fazer com que nós cheguemos a esse ponto. Pastor Samuel, o fato do pensamento arminiano ser maioria aqui no nosso evangelicalismo nacional já ajuda o convidado que vem defender essa linha? Fica mais fácil? Eu penso que não existe facilidade, né? Mas o que eu penso que a discussão ela é nobre, né? Porque o que nós estamos tentando fazer é trazer mais informação para quem nos assiste através da internet. Então, esse crescimento, essa busca que o indivíduo precisa ter é algo que realmente motiva. E eu acredito que o cristão que quer conhecer a Deus, quer conhecer a palavra de Deus, deve se deparar e comparar esses argumentos, né, que são difíceis muitas vezes de serem elaborados e debatidos, mas são extremamente necessários para que você os confronte e possa chegar a um denominador comum, algo que traga equilíbrio ao seu pensamento, à sua visão. Enfim, ninguém é dono da razão. Boa. Mas nós somos todos irmãos em Cristo, servos de Deus, que estão aqui para fazer com que esse conhecimento seja transmitido aos demais. Se facilita, eu não sei, mas pelo menos nos comentários o apoio vai ser total para o pensamento que o pastor Samuel vai defender. Não sei se isso é bom, mas ele vai ter o apoio da maioria. Quem vai ficar com a minoria é o reverendo Lucas Rezende, que vai sofrer nos nossos comentários. Reverendo Lucas, seja muito bem-vindo, meu irmão. Nenhuma novidade, sempre assim, né? Mas hoje a gente resolve isso aqui, Zeca. Sempre assuntos muito tranquilos, muito práticos. Hoje eu e o reverendo Samuel vamos resolver todas essas questões. Acabou. Se alguém tem dúvida nisso, essas conversas, esses debates, esse histórico de discussões acerca do tema se resolve nesse programa. Acabou, todas as dúvidas serão dirimidas e a gente vai ter as respostas que a gente precisa, certo? Cai nesse papinho dele pra você ver. Cai nesse papinho pra você ver. Ele que vai enfrentar não só o Samuel, mas também os nossos internautas. Eu tenho quase certeza, 90% dos comentários vão ser criticando o seu pensamento. Lucas. Eita, nossa, não é possível, meu. Mas tudo bem, né? Faz parte. Achei que você ia falar assim, mas pelo menos é bíblico. Eu não sou tão sagaz, eu não sou esse debatedor sagaz, não, né? Pelo menos eu tenho uma Bíblia em casa, né? Aí a gente vai lembrando aí de históricos debates, né? Porque eu leio a Bíblia e tal. Não, mas eu não tenho essa sagacidade de debates, não. Assim como o reverendo Samuel, eu entendo que a gente precisa ter mais humildade. Por entender que a posição calvinista ela é uma posição mais humilde, ainda que, né, seja tomada dentro de uma cultura evangélica, inúmeros motivos que poderiam ser elencados, como talvez uma posição mais arrogante, talvez até exista alguma cultura, não sei, não sei, Zeca, como é que está isso hoje, mas pelo contrário, eu abraço, de fato, uma perspectiva que se orienta pela tradição que a gente também chama de reformada, tendo em vista estar ali mais próxima das origens do pensamento reformado, mais representativo dos reformadores, mas mais por humildade mesmo. Eu acho que ela deixa em aberto muitas
lacunas, a gente não responde, a gente não tem pretensão de responder. Eu acho que uma das características do pensamento de Calvino é essa. É clareza nos temas específicos, mas sem o comprometimento de interrelacionar esses temas que são expostos claramente. Então você consegue esclarecer um ponto aqui, você consegue esclarecer outro ponto aqui. Na hora de relacionar esses pontos, o que você diz? Eu não consigo, tem aqui um aparente paradoxo, eu prefiro deixar para um contexto de eternidade, para um contexto de condição restaurada ou aperfeiçoada, que essas respostas apareçam. Então, por isso que eu abraço essa linha. E esse paradoxo vai aparecer daqui a pouco nas explicações, você vai ver. Daqui a pouco ele vai vir. Sempre que a gente fala de soberania que nós vamos tratar hoje, esse paradoxo aparece demais. Eu não digo uma imagem assim arrogante do pensamento reformado, mas de fato a IPB durante muito tempo teve a sua imagem ligada a uma elite, ou pelo menos uma pretensa elite, né? Pouco alcance nas periferias, o pensamento pentecostal avançou muito mais. Bom, é discussão para outro programa, né? A gente fazer um programa de história aqui do pensamento evangélico nacional. Aí a gente fala disso. Samuel, não sei. Ele gosta demais, ele gosta. Mas antes de colocar o tema aqui para você, deixa eu pedir uma força aí para você. Você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu no canal do Fórum Teológico, 2 pedidos. Primeiro, se inscreva no canal. É super simples, é fácil e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Além disso, deixa o like nos nossos vídeos, ajuda demais o nosso trabalho e para você não vai custar nada, não tem trabalho nenhum. Só você clicar no like que isso vai ajudar a impulsionar o nosso conteúdo e, obviamente, mais pessoas vão poder acessar também. Então eu conto demais com a sua colaboração, tá bom? Só deixar o like lá para a gente fortalecer aqui o nosso trabalho. Bom, hoje nós vamos falar sobre essa questão da eleição, que é um pensamento muito forte dentro do calvinismo, né? A eleição pela soberania de Deus, ou se ela acontece pelo conhecimento prévio de Deus, né? Pela presciência. É um debate clássico da teologia, que já rendeu muito conteúdo e que a gente quer explorar um pouquinho aqui hoje. Vou pedir, meus irmãos, já que eu sei que cada um defende uma linha, para que vocês nessa primeira fala expliquem os conceitos que vocês vão defender. Tá bom? E aí depois a gente vai colocando algumas dúvidas, alguns questionamentos que são mais marcantes e, obviamente, em cima da fala de vocês, acho que também vai ter bastante conteúdo para a gente poder conversar. Pastor Samuel, vou dar o privilégio do irmão começar, então, explicando como é que funciona essa questão que o irmão defende do pensamento arminiano, da presciência de Deus. Armínio, ele entendia que Deus, na sua soberania, conhece previamente aqueles que estarão com ele na eternidade. Isso tem a ver não só com essa questão, mas também, sobretudo, com a questão de Deus ser um Deus atemporal, né? Deus não está limitado ao tempo. Deus tem o poder de estar com Adão e Eva na criação ali no paraíso, tem o poder de estar com Lutero e Calvino na Reforma Protestante, tem o poder de estar conosco aqui hoje, tem o poder de estar na eternidade com todos os remidos. E por esse motivo, por Deus ser todo-poderoso e ser atemporal, não estar limitado ao tempo, Deus conhece aqueles que estarão com ele na eternidade. Obviamente que o foco da discussão arminiana não está nessa questão, né, de Deus não ser limitado ao tempo, mas Deus, na sua onisciência, ele conhece todas as coisas. Isso é um atributo inerente a Deus e não há como pensar num arminianismo que dialogue de uma forma mais aberta, uma vez que eles entendem de forma geral que o arminianismo ele entende de uma forma mais geral que Deus tem o conhecimento de tudo. E ele, conhecendo todas as coisas, ele sabe aqueles que estarão com ele na eternidade. Eu penso ainda que a discussão ela foi acalorada num ambiente muito propício, né? Porque existia, nos dias de Calvino, ele nasce ali na metade ali do século XVII, né? E ele tem toda uma questão que para ele é importante por conta dessa estrutura que está montada na Europa entre os cristãos protestantes, que nesse momento são, pelo menos ali na região onde ele vive, são calvinistas, né? Então ele não é que ele é um anticalvinista, mas ele pretende mostrar que
essa forma de Deus agir, essa atemporalidade de Deus é capaz de compreender essa questão que engloba os salvos, que engloba a salvação dos seres humanos. Então, eu penso que esse é um caminho que seja interessante para seguir. E aí, Reverendo Lucas, como é que o irmão observa essa questão, né? O Samuel então vai defender essa linha de que Deus conhece, mas pelo que eu entendi, não determinou. Ele sabe. Como é que funciona no pensamento calvinista essa questão da eleição soberana de Deus? Eu tenho a impressão que nós temos textos bíblicos suficientes para nos conduzir mais na direção de uma opção soberana de Deus do que na opção improvável, para não dizer impossível, de um homem caído tomar uma decisão, uma vez que ele foi afetado pelo pecado. Se eu vou nessa linha de que Deus conhece e não determina, mas conhece, a previsão, ou digamos, a presciência, o conhecimento acerca desse futuro revelaria uma indisposição completa de um homem caído. Citando aqui, para começar, textos que indicam esse conceito da depravação total, que é comum, né, às duas alas do pensamento, de uma maneira geral. Talvez em minúcias ali não seja tão comum, mas eu entendo, por exemplo, claramente a defesa da graça preveniente. Acho dificuldade em encontrar textos bíblicos que possam oferecer base para ela, né, que é essa ação de Deus que se opera para que esse pecador caído tenha condições de aceitar, mas ainda assim, primeiro eu tenho dificuldade com ela do ponto de vista bíblico, né, qual texto que nos indicaria isso. Então eu prefiro entender ou defender a ideia da regeneração, do novo nascimento, que traz a vida espiritual, a zoe, a vida que vem do alto, né, Jesus conversando com Nicodemos ali, são textos muito conhecidos da audiência que é interessada por esse assunto. Mas que o homem sem esse novo nascimento, né, para citar aqui textos bíblicos, pega, por exemplo, Romanos capítulo 3, a que Paulo começa a descrever o homem, né, a partir do versículo 9, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, repetindo o texto do Antigo Testamento. Mas ele fala assim, não há um justo nenhum sequer, aí ele chega, não há quem busque a Deus, a uma se fizeram inúteis. O termo grego lá é terrivelmente inútil. O que é inútil? A gente já sabe que é algo que não tem utilidade. Agora, terrivelmente inútil. Então, qual que é a condição do homem? É essa. E eu entendo que para ele sair dessa inutilidade para uma habilitação espiritual, demanda de uma regeneração. Então, essa presciência, no meu ponto de vista, ela não resolve a questão. Não é só esse o problema dela. Ou, digamos assim, claro, a presciência é um atributo de Deus, eu reconheço tudo isso. Mas existem problemas do ponto de vista exegético, hermenêutico, em relação aos textos que falam de presciência, aos termos que são usados de presciência, a contextualização desses termos. O texto de Pedro, que é muito conhecido, né? 1:2, o texto de Romanos 8, 29, né? Então, se você contextualizar, se você buscar o termo, se você buscar a aplicabilidade do termo em todas as escrituras, a gente vai ter problema da base para essa noção de presciência que é defendido no sistema arminiano. Então tem dificuldade com várias questões nesse sentido. Então eu entendo que há sim muitos textos bíblicos que nos indicam que a opção é de Deus, a opção soberana é de Deus. O homem, já deixando claro nesse começo de conversa, onde a gente coloca alguns conceitos limítrofes que a gente vai trabalhar aqui, ter a oportunidade de conversar sobre eles, mas eu entendo assim, o homem participa de uma maneira importante, significativa do processo de salvação, considerável. Eu diria que sem a participação do homem não se processa a salvação. Então depende do homem, não. Depende completamente de Deus, que opera o que é necessário no homem. Ligando então com a minha primeira fala. Opera o que é necessário do homem para que se processe a salvação. O poder de Deus garante isso. Agora, como eu falei, significativo, participação importante. Agora, decisiva? Não, jamais. Provérbios, o texto do sábio, né, Salomão 16:33. Toda decisão, ou do Senhor procede toda decisão. Então, tanto nas pequenas coisas, é uma ave que cai do céu, lá de Mateus 10:29, ou das coisas mais significativas, como a morte mesmo de um homem, lá em Êxodo 21:13, que fala de uma morte acidental. Deus permitiu. Deus quis, porque nada pode acontecer se ele não quiser. Então, ou toda decisão procede de Deus, é mais ou menos nessa linha aí que a gente vai caminhar. O texto de 16 de Provérbios até falar, né, que o homem faz planos, né, a resposta certa, correta, vem de Deus, né, e tudo mais, né? Pode.
Depois a gente volta na análise dos textos aí, mas, pastor Samuel, eu vou pegar aqui o gancho então na fala do reverendo Lucas e devolver a oportunidade para o irmão responder e comentar aqui pra gente. Pelo que eu entendi, o Lucas falou que a grande dificuldade que ele observa na linha que o irmão vai defender é que o homem, então, depravado totalmente, em nenhum momento conseguiria responder. Então, mesmo que Deus saiba, a resposta nunca viria positiva, ou nunca viria o aceite da salvação por conta dessa depravação. Queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre essa questão e depois já colocasse um texto bíblico, né? O Lucas ele tentou te induzir aqui citando algumas passagens. Se quiser trabalhar nelas, tudo bem. Se não, pode colocar um outro texto aí pra gente comentar um pouquinho sobre a sua defesa também. Por favor, pastor. Eu penso que essas duas terminologias, né? Arminianismo e calvinismo são dois termos didáticos, né? Nós temos que discuti-los a partir daquilo que nós desejamos comunicar, daquilo que nós desejamos ensinar. Mas Deus, ele não está limitado ao nosso conhecimento, né? Aquilo que nós conhecemos. Eu penso ainda, isso pode até soar muitas vezes como algo complicado, mas eu penso que Deus deixou-se revelar naquilo que eu, ser humano, posso compreender. Porque Deus é muito mais imenso, muito maior do que aquilo que ele se deixou revelar. Sem dúvida. Então, didaticamente, nós estabelecemos, né, aqui no nosso caso especificamente, um irmão com o reverendo Lucas com essa posição calvinista e eu com uma posição arminiana, para que nós delimitemos a nossa discussão, mas Deus transpõe tudo isso, né? Isso é uma forma didática, sobretudo para quem é professor, que é o meu caso, é uma forma didática. Agora, Deus, ele ama a humanidade, né? Texto clássico de João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, Deus ama o homem, o indivíduo. E também ama a coletividade, entrega Jesus para que todos sejam salvos. E o amor de Deus não deixa ninguém de fora. Evidentemente que nós podemos compreender isso de forma distinta, mas esse texto de João, capítulo 3, para mim ele é um texto-chave. Não só em toda a Bíblia, mas também com respeito à questão da soteriologia, que é base para aquilo que viria depois. Então, Deus envia Jesus para que nós fôssemos salvos. Nós, a humanidade, não deixa nenhum ser humano de fora. A cruz, ela está oferecida a todos os seres humanos. Então, eu preciso, cada um de nós necessitamos da cruz. E através da graça, que aí, sim, a graça, que é o favor imerecido de Deus, ela nos levará novamente à sua presença. A graça, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos chama e o mérito não é nosso, né? Não existe mérito humano, não existe nada que eu possa fazer que me leve à salvação. Mas Deus, através do seu Espírito, nos convence. Existe uma obra do Espírito que está sendo realizada, é realizada no indivíduo, no ser humano, que o convence da sua vida de pecado, e então agora esse ser humano dá um passo em direção ao Senhor e abraça a fé, abraça o cristianismo. Então, nesse sentido, são textos que nós podemos apontar. Evidentemente que eles não são suficientes, mas a gente pode pensar nisso posteriormente para discutir. Indicam um caminho, né? Isso. Então, na visão arminiana, que eu posso sugerir mais clássica, que o irmão defende, existe uma restauração do arbítrio para aí sim o homem responder a esse plano de salvação. Sim, existe essa obra do Espírito, e a partir dessa regeneração o homem pode ou não responder. Pode responder negativamente ou positivamente. Aí depende de cada caso. Depois a gente volta aqui. Lucas,
quando o arminiano vai pro texto de João 3,16, eu já sei o que eles querem falar. Ele não disse isso, mas eu vou dizer o que ele queria dizer. E não falou porque ele quis ficar tranquilo. O grande problema... Eu tô debatendo com ele, né? O grande problema do pensamento calvinista é: vocês colocam Deus condenando as pessoas. O problema não é que Deus elegeu alguém. Não é esse o problema do pensamento calvinista. Não é, porque aí temos a face amorosa de Deus. Então, né? Mas são os outros que ficaram. Pois os deixados para trás. Sim. Não é que tá na moda aí, né? Explica isso pra gente, então. Como é que funciona isso? A questão é que... Como é que eu vou explicar, né? Não, ou não. Também, né? Também, com certeza, né? Não, mas é que ampliar o ângulo de visão. Ninguém vai pro inferno porque Deus está necessariamente predestinando essa pessoa para o inferno, digamos assim. É claro, a vontade de Deus se cumpre. Agradou o seu Senhor em ter, na linguagem do apóstolo Paulo, para usar aqui terminologia bíblica, para não ser uma coisa muito da perspectiva, presa a uma idealização do sistema teológico. Não, usando a Bíblia, lá Paulo fala de vasos de honra preparados para a perdição. Isso existe, olha, segundo o texto bíblico, capítulo 9 de Romanos, está dizendo que existem vasos de desonra preparados para a condenação. Está falando sobre um lugar preparado para a condenação. Se a gente vai no texto do grande julgamento lá de Mateus 24, ou 25, né? 25, eu acho. Vai falar, ó, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus preparou uma dimensão de condenação. Deus preparou uma circunstância e toda uma estrutura de condenação, se eu posso usar esse termo, né? Então, talvez não tão comum. Mas o que está ligado a essa condenação? Está ligado a essa condenação à rebeldia. Segundo os textos bíblicos, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Então, o que traz condenação? Qual que é o elemento que justifica juízo sobre um homem pecador? Qual que é? É o pecado. É a ofensa a Deus. Deus, na sua sábia ou no seu santo conselho inescrutável, decidiu que o pecado deve ser punido. Logo, então, pecadores que não se arrependem dos seus pecados, que não abraçam a oferta da salvação, receberão a condenação dos seus atos. E a salvação está oferecida. Está oferecido. Então, quando você fala, Deus amou o mundo de tal maneira, ou que Deus deseja, por exemplo, a salvação de todos os homens, lá do texto da Epístola, da Epístola de Timóteo, primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, talvez. Acho que é o 2 mesmo. É que Deus deseja a salvação. Agora, qual que é o termo de desejo? E aí a gente vai se aprofundando, procurando minuciosamente os detalhes desses textos, né? Você tem ali o desejo ou a vontade, telema ou bulê, de propósito, de desejo e de propósito, né? Aquilo que Deus estabelece como sua vontade, que a gente chama também de preceptiva, e aquilo que é a sua vontade decretiva. Então, nessa relação, igual, por exemplo, assim, só para conectar as falas, Zeca, no interesse de manter as falas conectadas. Então, eu me posicionei e você trouxe um questionamento para o reverendo Samuel, que foi assim, olha, se Deus prevesse, né, então, ou se é presciência, então o homem não responderia. Aí o reverendo Samuel falou, não é mérito, na verdade Deus capacita. Eu já tinha falado sobre isso, a graça permanente, por isso que eu considero que é uma soteriologia evangélica, né, e distinta da soteriologia calvinista. Claro, a soteriologia calvinista tem as suas distinções, mas eu volto aqui na minha questão, e eu citei essa conexão, por quê? Porque aí mostra como é que a gente entende, por exemplo, a definição do homem como morto nos seus delitos e pecados. E aí eu tenho vários textos bíblicos, por exemplo, eu comecei citando Romanos 3, aí eu cito Efésios 2, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida, estando vós mortos, Efésios 2:5. E aí eu cito, por exemplo, João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, que Jesus vai dizer, Nicodemos chega elogiando e tal, e Jesus vira para ele simplesmente, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas e aí, fica por aí? Não, aí eu vou em 2 Coríntios capítulo 2, ou 1 Coríntios capítulo 2, 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, qual que é a nossa concepção? A minha concepção é que havia morte e eu tenho indicativos bíblicos para entender que passa a ter vida. Então, não é uma habilitação para a escolha. É uma transformação de uma realidade de condenação para uma realidade de graça. E isso se opera por quê? Porque o homem tomou uma decisão? Não, porque Deus quis ir lá e fazer isso. E aí, o que a gente faz? Bom, a gente
olha para as Escrituras e considera o todo das Escrituras. E percebe que a palavra final vem de Deus, não do homem. E eu não consigo conceber a ideia de Deus querer salvar, de Deus querer trazer nova vida para o pecador, e o pecador dizer não, porque ele estava morto, e de repente agora eu estou vivo. É a concepção, é o entendimento diferente que a gente tem. Então, Isaías mesmo que vai, ou Deus lá em Isaías 46, verso 10, vai nos responder quando, ou o que acontece quando uma vontade colide com a outra. Então vamos colocar assim, ó, Deus quer salvar alguém, e essa pessoa não quer ser salva. E aí? Aí você tem uma colisão de vontades. Qual vontade que vai permanecer de pé? Então Deus responde através do profeta Isaías, olha, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou Daniel, falando sobre a soberania de Deus, Daniel 4,35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão e lhe dizer que fazes. Então a nossa compreensão é que se Deus quer fazer, e se você tem uma colisão de vontades, é a vontade de Deus que vai permanecer de pé. E é a decisão final de Deus. Então não é eu que escolhi a Deus, digamos assim, e causei uma reação em Deus, no sentido da presciência. Deus previu que eu escolhi e causei a ação de Deus me salvar. Não, Deus quis salvar, Deus decidiu salvar e vai se cumprir do jeito que Ele quer. Sim. E nesse aspecto, até fazendo coro aqui com a fala do reverendo Lucas, pastor Samuel Plumão comentar, o texto, inclusive, da vontade, né, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Na sua fala, o irmão indicou o plano está disponível a todos e tal. Não fica incoerente no sentido de que, poxa, esse Deus todo-poderoso não vai realizar, então, os seus planos, os seus desejos, já que eles estão disponíveis, e vai ficar no homem, vamos dizer assim, aceitar ou não, ou cumprir ou completar esse plano? Sim, fica incoerente. Mas eu penso que, de forma similar ao reverendo Lucas, mas eu penso que a dinâmica é ao contrário, né? Deus deseja fazer, toca no coração e o indivíduo se arrepende, né? Existe uma ação divina, mas existe também uma ação humana. Eu preciso reconhecer, né? Tá. Então, através da anunciação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, aí pode ser, independente da situação, né? Pode ser um missionário, um pastor ou um membro comum que prega o Evangelho para alguém. Essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo a convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, e ela abre-se então para a salvação. Agora, parte de Deus, né? Não existe uma partida do homem em direção a Deus. Existe essa dinâmica, na minha concepção, ela é inversa, mas é tão verdadeira quanto a apontada pelo reverendo Lucas, porque Deus está na sua soberania, na sua presciência, desejando se comunicar à pessoa que será salva. Então, Deus faz isso através de diversos instrumentos, pode estar fazendo isso agora através do YouTube, pelo canal da internet aí com você. Deus pode estar convencendo você de uma obra que Ele deseja fazer. Então, Deus tem esse poder de fazer, e isso é obra do Espírito Santo em nós, né? Eu não posso também conceber, por exemplo, que uma pessoa que está plenamente rebelde ou está, né, vivendo uma vida afastada, rebelada de Deus, como essa pessoa pode ser tocada pelo Espírito, uma pessoa da Trindade tão santa, tão imensa, tão perfeita, que tem uma obra poderosa, mas Deus faz isso. Deus faz. Existe uma explicação lógica para essa atuação do Espírito? Não, só existe uma explicação dizendo que o Espírito é quem nos convence. E se a obra é do Espírito, que é Deus, né? Porque o Espírito Santo ele não é um subdeus, né? Ele é Deus na sua plenitude, né? Assim como Jesus também é Deus na sua plenitude. Então, se existe essa obra, ainda que esse homem que está depravado, longe de Deus, Deus tem o poder de convencê-lo e torná-lo uma nova criatura em Cristo. Podemos interagir Pode, mais ou menos? Claro. Mas antes dessa interação, vamos fazer o seguinte. Porque
que o negócio vai começar a esquentar aqui. Você viu que já pediu até, deixa eu falar. Então calma que vai esquentar. Nós vamos tomar uma água e você que nos acompanha vai ficar com mais um musical. Eu vou chamar aqui para nos ajudar, para brilhantar, né, a nossa conversa, o Juliano Piloni. Ele vai tocar uma música para acalmar, pra gente respirar, pro pessoal que tá em casa também se ajustar. E depois a gente volta com essas interações aqui. O TDAH aqui vai fazer eu esquecer as perguntas. Não. Tudo bem, segura aí. Vamos lá, rapidinho. Obrigado, Juliano, pelo carinho, por abrilhantar aqui a nossa conversa. Música boa, é sempre muito bem-vinda. E você vai acompanhar outras participações do Juliano aqui no nosso Fórum Teológico. Mas, bom, vamos voltar aqui para a nossa conversa. A gente vai encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. E vou passar a palavra para o Lucas, então, que falou já quer... Deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui agora. É uma interação baseada, é uma pergunta simples, mas é que... Como ele falou, a iniciativa é de Deus, né? Eu coloquei aqui que, vamos colocar assim, se Deus... Desculpe a expressão, mas a gente precisa conversar na linguagem. Isso, aí eu vou até expressar aqui no conversar lá do menino. Precisa conversar do jeito que a nossa audiência entenda. Então, ó, vamos lá. Se Deus pagou para ver o que vai acontecer, né, do ponto de vista assim, digamos assim, na expectativa, vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Então... a escolha vem daqui e causa, então, escolheu bem, então vamos providenciar a salvação. E aí se processa a salvação. Porque dentro do tema aí que tinha sido passado para a gente anteriormente, né, quer dizer, é a eleição soberana, o conhecimento prévio, e isso se vai impactar no plano de salvação. Então, mas o pastor Samuel, de maneira brilhante, defendendo o posicionamento da linha mais sistematizada do arminianismo, coloca assim, não, a ação é de Deus. Por quê? Porque é Deus que vem e capacita para essa escolha. Não é simplesmente relegar o homem a uma possibilidade de escolha, mas ele age, então a ação é de Deus. Aí a pergunta, e se ele não quiser? Então Deus age, Deus capacita. E aí o homem não quer. E isso acontece? Bom, isso acontece. Então, quer dizer, qual vontade prevaleceu então? Deus queria salvar, mas não quero salvação. Então, quem definiu a história, o resultado final da história? Quem resistiu à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus se manifestou. Desejosa em salvar todos os homens, o texto bíblico diz. Mas alguém não quis. O que vai definir, então, o final dessa história? É essa vontade humana que não quis, ou é a vontade soberana divina que define o início e o começo? Quer dizer, eu anuncio o fim desde o princípio, digamos assim. A minha vontade permanecerá. Eu falei que a pergunta ia ser direta, simples, o objetivo não foi tão direto. Quando numa conversa teológica o cara fala assim, eu vou ser direto, pode se preparar que não vai ser. Teologia é difícil, ser direto assim. Não existe, né? Tanta especificidade assim. É muito detalhe, não é fácil. Mas vamos lá, Samuel entendeu. Vamos lá, como é que o irmão responde aí? Claramente que a vontade de Deus se cumprirá, né? A vontade de Deus sempre se cumprirá. Mas essa atuação, né, que existe, o Espírito que está soprando, essa atuação vai trabalhando nos corações. A graça de Deus, ela é manifesta a todos os seres humanos, né? Eu até separei aqui também um texto de Tito, né? Tito 2, do 11 ao 14, que ele diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Deus deseja que todos nós sejamos alcançados. Deus não deseja selecionar alguns, mas Deus deseja, nessa perspectiva, que toda a humanidade seja salva. O céu, certamente, Deus deseja povoar de forma muito grande, de forma muito assim substancial o céu, né? Mas evidentemente que haverá, como o pastor Lucas citou anteriormente, pessoas que virarão as costas para a graça. Esses vasos de desonra existem. Existem pessoas que eu conheço, pessoas que você conhece, que viram as costas para a graça, que não desejam estar na presença de Deus, que não acreditam muitas vezes na existência do próprio Deus, e essas pessoas não desejam passar a eternidade com uma pessoa que elas não têm nenhum tipo de relação. E, infelizmente, essas pessoas se perderão, essas pessoas serão condenadas na eternidade. Então, milhões de pessoas também passarão por esse processo. E essa é, na minha perspectiva, Lucas, talvez a resposta mais coerente que eu posso te apresentar, mas evidentemente que isso vai muito mais além, né? Porque fica a questão, acho que o Lucas colocou isso, do conflito de vontades, né? Quando o irmão fala que todos, e que daí seria um oferecimento da graça para todos, quando o Lucas falou logo no começo, ele falou, olha, quando Deus oferece e a pessoa falar não, eu acho ok, porque a pessoa vai falar não mesmo. Faz parte do natural do ser humano rejeitar. Agora, quando você oferece a graça e a graça atua, que eu acho que esse que é o grande interrogação que o Lucas tem levantado, como é que a pessoa vai dizer não? O meu ponto é esse: se Deus quer salvar, porque, por exemplo, a graça se manifestou salvadoramente a todos os homens. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque de fato ela foi assim. Se manifestou. Deus providenciou salvação suficiente para todos. A questão é até onde a gente vai caminhar sem distinguir na Bíblia uma certa clareza de apresentação entre vontade de desejo e entre vontade de propósito. Então, quer dizer, se Deus tem propósito de salvar, porque não me parece, quando eu olho para as Escrituras, que a escolha humana seja o ponto essencial. Eu vejo a vontade preceptiva de Deus apresentada. A gente vai qualificando demais e eu fico preocupado em ser bíblico, porque quando eu falo preceptivo, esse negócio é muito da teologia. Sim. Mas quando eu tentando ser o mais bíblico possível, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o chamado de arrependimento, eu vejo o chamado de conversão, eu vejo o chamado de consideração para com a vontade de Deus. Ok, isso está lá, essa é a vontade de Deus, que o homem se arrependa, né, que as pessoas sejam salvas. Agora, quando eu vou para o efetivo, aí já é outra coisa que eu encontro. Não me parece que a Bíblia diz que a escolha vem de lá. É eu que escolhi a vós, e não vós que me escolheste. Eu venho observar que, pegando o texto lá de Atos 17:16, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo... O meu conselho permanecerá... Desculpa, aqui eu estou lendo Isaías 46:10, né? O texto de Atos 17:16 se relaciona com esse no sentido que é ele que determinou o tempo, o tempo, os povos, os limites para o povo. Então, quer dizer, ele estabeleceu, ele colocou tudo lá. Então, voltando na questão da presciência, né? Quem colocou lá? Ele estabeleceu o tempo, os limites e tudo mais, e anuncia o que vai acontecer e diz, o meu conselho permanecerá e farei toda a minha vontade. Aí você pega Isaías 24:24, como planejei, acontecerá. Como pensei, assim será. Veja, a decisão é de Deus. Efetivamente, eu repito o texto, foi eu que escolhi a vós, e não vós que me escolhestes. Ou eu volto num texto bonito, lá de 1 Tessalonicenses, deixa eu achar ele aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. Sabemos, irmãos, estou lendo aqui na NVI, amados de Deus,
que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Veja, sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Por quê? A justificativa. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Como é que é o evangelho chegar somente em palavra? Ele entra aqui, ele sai de cá? Ele é recusável? Mas não. Eu sei que vocês foram escolhidos porque ele chegou em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Né? E aí, nessa mesma epístola, Paulo vai depois falar no capítulo 5, verso 9, sobre destinados a ir e destinados à salvação. Ah, mas a minha vontade é mudar isso, digamos. Né? Existe um destino de condenação e existe um destino de salvação. Não, mas eu quero mudar isso. Aí tem aquela analogia lá, que o barco está ali, se você estiver dentro do barco, você vai chegar no destino do barco. Se você estiver fora, você não vai chegar no destino. Né? É isso que define, mas parece que não é isso. Né? A Bíblia fala de um governo de Deus no detalhe. Eu citei o texto lá de Provérbios 16:33 no começo, de que do Senhor procede toda decisão. Qual que é a expressão que antecede ele? É assim, olha, a sorte é lançada no regaço. Que sorte é essa? Alguns estudiosos propõem que é uma moedinha, tipo um cara ou coroa. Está dizendo para mim, o texto de Provérbios 16:33, que se vai dar cara ou coroa, do Senhor procede toda decisão. E aí me complica, Reverendo Samuel, porque assim, se Deus decide se vai dar cara e coroa, no que tange a minha salvação, ele não vai decidir? Ou, como eu falei, aqueles detalhes assim, olha, se o fio de cabelo está contado, essa decisão de permanecer no barco ou não, tipo assim, se eu vou deixar o cabelo molhado no mar, ou se vai ficar seco, se na verdade ele está contado por Deus. Então, eu entendo o seguinte, assim, eu entendo que a Bíblia oferece muitos textos que ressaltam essa vontade de Deus que prevalece sobre a vontade humana. Desculpa, falei demais, Reverendo Samuel, por favor. Não, pastor. Porque só para complementar, e até dando um gancho para responder a pergunta, em João, o evangelista vai trabalhar muito com essa ideia, né, daqueles que Deus dá, Jesus não perde. Só fazendo uma analogia nessa dinâmica, seria isso, né? Aqueles que foram impactados por essa graça, ele não vai perder nunca. Porque Deus deu e vão estar com ele e não vão se perder. E aí eu vou pedir para o irmão comentar, então, por favor. Olha, é inegável que tanto um posicionamento arminiano quanto um posicionamento calvinista, nós encontraremos versículos bíblicos para defendê-los, certo? É inegável também, porque Paulo expressa isso à Igreja de Roma, que a palavra predestinação existe na Bíblia, certo? Diferentemente de livre-arbítrio, que não é um termo teológico para além da Bíblia. Então, uma coisa é você falar de predestinação com uma perspectiva, ali o que Paulo está apresentando à Igreja aos Romanos, porque ali ele está falando com todas as letras que Deus predestinou pessoas, certo? Então, isso é uma questão. Agora, quando eu penso em predestinação, nós defendemos essa linha mais arminiana, nós pensamos que essa predestinação está relacionada à coletividade e não à subjetividade. Isso não explica tudo, obviamente, porque ficaria de forma muito simplória, mas estaria se referindo àquilo que Deus fez para a igreja. Então, Deus predestinou a sua igreja para que essa igreja fosse salva. Agora, a igreja ela é salva de forma coletiva, mas também ela é salva no sentido individual, né? Então, nós individualmente somos salvos e individualmente temos uma prática cristã diante do Senhor que nos levam, não por nosso mérito, mas pela graça de Jesus, à salvação que vem dele. Também é bom que nós entendamos que, para se falar a respeito do arminianismo, existem muitos outros elementos que compõem, alguns que o reverendo Lucas já citou aqui, por exemplo, mas um autor que fala um pouco a respeito da graça preveniente, ele diz o seguinte: quando falamos de graça preveniente, estamos pensando na que precede,
que prepara a alma para a sua entrada no estado inicial de salvação. É a graça preparatória do Espírito Santo exercida para o homem enfraquecido pelo pecado. Então, quando o homem está nesse estado de pecado, o Espírito Santo, ou está na depravação total, né? O Espírito Santo é quem faz essa obra, que busca, que resgata essa pessoa, que convence essa pessoa e traz agora essa pessoa para a presença do Senhor. Então, esse é um aspecto que o arminianismo aponta, mas existem outros que nós podemos discutir aqui posteriormente, mas que vão dar também um bom desenvolvimento teológico a fim de pautar o pensamento de forma coerente. Agora nós vamos pegar ele aqui, ó. Israel não foi o povo eleito de Deus? Sim ou não? Resposta objetiva. Foi. Boa. Então vamos lá. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Povo eleito. Para os judeus, não é isso? Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então pronto. O que derrubou, Reverendo Lucas? Se o povo era eleito de Deus, soberanamente, Jesus veio para aquele povo eleito. Aquele povo não quis. Pronto. O Reverendo Samuel tem razão. Eles rejeitaram. Mas qual que é o fundamento dessa eleição? É a genealogia? É a descendência? Tô aqui no texto bíblico aqui, porque explicar não, aí, é porque quando eu olho para esse texto bíblico eu lembro das promessas que são feitas lá. Então Deus vai chamar Abraão e vai falar: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estamos falando de Gênesis 12, né? Parece que a promessa, parece que essa eleição de Israel, ela tem um propósito muito mais amplo que ultrapassa os limites de Israel, e não somente isso. Depois eu vou ter uma clareza do Espírito Santo trazendo através dos apóstolos, mostrando que em Isaac é chamada descendência. Por quê? Porque há uma providência de Deus em Isaac, é no milagre. Então, quer dizer, é numa intervenção divina. Então, essa eleição, depois Paulo vai falar que os da fé é que são filhos de Abraão. Então todo Israel será salvo. Paulo esclarece, né, em Romanos. Mas que Israel? Né? Aí ele esclarece que os da fé é que são filhos de Abraão, que é uma eleição que tem como base a fé. E, claro, a rejeição não se coaduna com a eleição nos moldes como ela é revelada nas Escrituras Sagradas. O ponto é, como o pastor Samuel, que se relaciona com a pergunta feita para me esclarecer um pouco melhor. Claro. O ponto é, o Reverendo Samuel colocou assim: olha, pelo que parece, a eleição nas Escrituras é coletiva. Só que tem textos bíblicos que apontam assim uma individualidade. Você pega o Salmo 65, versículo 4, diz assim: olha, bem-aventurado aquele, não aqueles, né? Aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Veja, bem-aventurado é aquela pessoa que o Senhor escolheu. E o que o Senhor fez? Aquele que o Senhor escolheu, o Senhor aproximou ele de ti. Veja, bem-aventurado, o salmista, o poeta, está dizendo assim: olha, aquele que é escolhido por Deus, que é aproximado por Deus para que assista nos teus átrios. E, claro, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa e do teu santo templo. Veja, bem-aventurado aquele que você escolhe. Parece que não é um coletivo, é uma pessoa escolhida e que Deus age aproximando essa pessoa. E aí a gente volta para a questão da eleição, que eleição, por exemplo, lá em Romanos 9, na interpretação alternativa, que se case melhor a uma perspectiva arminiana, os textos profundos, diretos, objetivos, claros aqui de Romanos capítulo 9, vão ser tratados como uma questão relacionada à eleição de nações. Só que as nações são formadas por indivíduos. As nações são formadas por indivíduos. Então, quando eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú, verso 13, de modo que eles não tinham ainda praticado nem bem nem mal, verso 11, né, ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Então, o propósito
de Deus quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, quer dizer, a nação que é escolhida, ela é formada por indivíduos. Querendo ou não, ali Deus, em detrimento de um, escolheu a outro. E aí a gente sai dessa coisa que fica amarrada no coletivo. Israel, como povo eleito de Deus, Zeca, tem todas essa escolha, como eu falei, como um propósito muito maior que precisa ser considerado, e com as condicionais que não são anuladas do ponto de vista do propósito. O Deus que elege garante os meios para que a eleição se cumpra. Então você tem uma quebra desse processo aí de desobediência, obstinação anunciada, junto com os propósitos. A vontade de Deus segue caminhando dentro do que ele estabeleceu, não desconsiderando a responsabilidade humana, né? Do ponto de vista de detalhes da sua pergunta, assim, Não, acho que ficou claro até, reverendo, que até pela linha que o irmão defende de uma eleição mais individual mesmo, que sempre que a Bíblia vai falar dessa rejeição coletiva, o texto de Mateus 23 também, né, quando Jesus vai falar Jerusalém, Jerusalém, parece indicar algo não dessa eleição mesmo, assim, mas mais de uma rejeição do povo. Eu acho que ficou claro nesse sentido a explicação do irmão. Ficou claro. Eu tenho certeza que o pastor Samuel não concorda. Que eu peguei pela própria questão da individualidade, o propósito... Sim, mas talvez eu não tenha sido suficientemente claro. Paulo, ele escreve a uma igreja, certo? Igreja no sentido coletivo, né? Paulo, a remetente da carta aos Romanos é a igreja, né? A coletividade. Então, quando atribuímos a coletividade, é nesse aspecto, reverendo, que estamos querendo afirmar. Existe ali uma coletividade. Paulo está falando com os romanos, né? E nesse sentido, e aí nós podemos transpor Roma e pensarmos na igreja universal, né? Todos os cristãos salvos, regenerados em Cristo, estão salvos pela graça de Jesus. Então todos nós, cristãos, servos do Senhor, temos esse privilégio de chegarmos à salvação através do sacrifício de Cristo. Mas isso diz respeito à coletividade, claro, sem desprezar a individualidade, porque igreja também, eu sou igreja de forma pessoal, eu sou igreja, mas sou igreja também no contexto mais geral, mais coletivo. É até curioso, né? Porque nós pentecostais muitas vezes utilizamos textos de formas equivocadas. Jesus, quando fala lá em Mateus a respeito de 2 ou 3 estarem reunidos em seu nome, né? Sim. As pessoas falam, quando estamos 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. Então quer dizer, se eu estou sozinho, Deus não está presente? E a onipresença de Deus fica onde, né? Compromete algumas, então a gente não pode pegar, né? Não é o caso aqui, evidentemente, mas nós não podemos pegar um texto e trazer ao texto um sentido que ele não tem, né? Porque nós podemos comprometer outras doutrinas bíblicas, mas no caso de Romanos especificamente, Paulo tem um público maior, né? Não está falando a uma pessoa, né? Está falando a um coletivo de pessoas, e nesse sentido que eu quis dizer que existe essa salvação coletiva que vai então contemplar várias pessoas. Bem rapidinho, Jack, bem rapidinho. Pode, claro. É que na verdade eu fui nesse texto de Romanos porque a pergunta do Zeca para mim que foi boa. E aí, Israel não foi eleito? E agora? Rejeitaram? Como é que é esse negócio? Porque o versículo 6 começa respondendo a sua pergunta. Ele diz assim, olha, não pensemos que a palavra de Deus falhou. É assim. Por quê? Aí foi o ponto que eu te falei. O que baseia a eleição? Foi assim que eu respondi. Veja, nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaac, aí eu citei antes, né, de uma maneira mais aleatória, que em Isaac vai ser chamada descendência, que tem a ver com o quê? Com o propósito, com a vontade individual de Deus. Não é da genealogia, não são os descendentes, mas é a promessa, é o milagre, é a ação. Então, por isso que ele vai dizer, lá no verso 11, não eram nascidos, mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. E aí, amei Jacó, aborreci de Esaú, e surge a pergunta, não há injustiça? E eu entendo, reverendo Samuel, que o esforço todo
ou as inquietações de Armínio são extremamente justas, né? São extremamente justas. O próprio apóstolo Paulo falando dessa soberania de Deus, dessa eleição, de uma escolha de um e não do outro, sendo que não eram nascidos, não praticado nem mal nem bem e tal. Então, ela é muito justa, porque Paulo vai falar a injustiça da parte de Deus, mas ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, eu faço do jeito que eu quero. Aí eu citei aqui inúmeros textos bíblicos, poderia citar quanto? Eu poderia ficar aqui 10 minutos citando o texto bíblico de Deus falando assim, eu faço o que eu quero, assim, de uma maneira bem resumida e objetiva. Mas o ponto que eu quero chegar é que é muito justa a preocupação. Só que ela só leva o problema para um outro nível. Porque qual que é? Ela é justa no ponto de vista assim, poxa, porque a pergunta que você trouxe no começo do programa, Zeca, que você falou assim, o problema não é Deus escolher uns, o problema é não escolher os outros, né? Só que resolve? Não resolve. Ou vamos dizer assim, a opção arminiana não resolve. Então os arminianos têm que ter muita consideração com a gente calvinista. Por quê? Porque não resolve o problema. Se resolver esse problema, tá bom. Ele só joga um pouquinho para frente. O que é eu jogar para frente? É só, não, o calvinismo toca no caráter de Deus. Em função da soberania, esquecem que Deus é bom, misericordioso e tal. Mas, para mim, não há nenhuma bondade quando alguém, ou se eu ver alguém passar aqui com uma corda na mão e indo lá para uma árvore, direção de uma árvore. Deixar. Não, vou respeitar a liberdade. Exatamente. Vou respeitar, ele faz o que ele quiser. Não, mas isso não é um caráter justo. É complexo. E eu estou dizendo aqui que, sim, o ser humano é condenado porque ele quer ir para o inferno. Porque ele desobedece, ele não quer saber de Deus. Agora, se Deus não quis mudar essa história... Sem dúvida. Eu vou até fazer um comentário aqui, pedir para vocês rapidinho também fazendo as suas observações, depois a gente já vai para as considerações finais, né, que o tempo passa bem rapidinho quando a gente fala de coisa que gosta e vai mais rápido ainda, né. Eu tenho aprendido nessa caminhada da teologia, reverendo Lucas, pastor Samuel, que a gente sempre quer colocar essas coisas da teologia, principalmente quando a gente fala de salvação, na questão da justiça. Mas via de regra a gente fala assim, isso não é justo. Mas baseado na nossa justiça. Então, aquilo que eu acho que é ou não é justo. E aí eu sempre falo para todo mundo que vem com essa questão, falo, o problema é que a minha justiça, a sua justiça, não é a justiça de Deus. Se você acredita que Deus é bom, santo, perfeito, a justiça dele é a melhor que tem, não a minha. Então, a gente não vai conseguir resolver isso, porque se ele fala que tem que fazer isso, ou que tem que acontecer isso, é o que tem que acontecer. A nossa justiça é falha. Então, eu percebo que a gente sempre chega nessas questões da justiça. Mas, via de regra, o nosso parâmetro de justiça está errado, né? Por favor, pastor Samuel. Sim, nós relacionamos a salvação à questão da justiça, mas temos essa propensão de achar que nós somos suficientemente justos, ou temos, né, uma justiça equilibrada ao ponto de julgarmos as pessoas, e não temos, né? Nós somos influenciados pela nossa cultura, pelos valores pelos quais fomos ensinados, pelo contexto do qual nós estamos inseridos no momento e também em momentos anteriores, né, que influenciam tudo aquilo que nós colocamos ali no escopo da justiça. Então, falar a respeito de salvação a partir da minha perspectiva de justiça é esvaziar aquilo que Deus é. Eu não tenho poder de levar ninguém ao céu, tampouco de tirar alguém de lá, mas Deus conhece aqueles que serão salvos. Eu queria fazer um comentário aqui, voltar numa questão, que Isaac, no Antigo Testamento, ele é apresentado como filho da promessa, que tipifica aquele que de fato é o filho da promessa, que traz a salvação para todos os que creem na graça. Isaac é a personificação no Antigo Testamento da pessoa de Jesus. Então, como símbolo do filho, Isaac é ali oferecido, né, por Abraão, para então depois ser resgatado, né? Hebreus vai falar disso lá no capítulo 11, no capítulo 10, né? No capítulo 10, o autor dos Hebreus fala a respeito disso, porque fala justamente para um povo judeu, né? A carta aos Hebreus
é direcionada a um povo judeu. Então, é uma igreja de judeus convertidos. Então, toda a teologia, aquela rica teologia que existe na carta aos Hebreus, justamente relaciona, né, o passado de Israel com a contemporaneidade ali dos dias do Novo Testamento. Mas o filho da promessa ali está representando o próprio Cristo e não em Isaac como pessoa, como indivíduo, porque Isaac como pessoa e indivíduo também era pecador, né? Então ele não tinha o poder de eleger alguém ou de fazer alguém salvo em Deus, mas na pessoa de Jesus, e aí o autor aos Gálatas, né, Paulo vai escrever aos Gálatas falando um pouco dessa questão, justamente porque Deus procurou então em Cristo fazer com que a promessa, ou essa promessa que está lá no Antigo Testamento na pessoa de Isaac, se revelasse na plenitude então na pessoa de Jesus, e essa obra maravilhosa da graça e da salvação nos alcança. E se cumprisse, né? Exatamente. Pastor Samuel, vou pedir para o irmão preparar aí as considerações finais, a aplicação aí. Só vou pegar aqui a fala do reverendo Lucas e a gente volta para poder encerrar também a nossa conversa de hoje, né? Mas, Lucas, quando a gente coloca essas perspectivas baseadas na nossa análise, na nossa justiça, ou aquilo que a gente acha que é certo ou que é errado, nós vamos cair num erro gigantesco e não vamos conseguir explicar nunca esse processo que já não é simples de salvação. Mas quando é a nossa justiça que fica em pauta, aí nós estamos indo no caminho errado, com certeza. Porque o que é realmente justo? O que é realmente justo? Mas seria a condenação de todos. Não seria a salvação. Deus, por isso que a gente chama de graça. Porque Deus não precisava salvar. Mas quando a gente fala isso, é difícil alguém aceitar. Porque, via de regra, vai falar assim, poxa, mas fulano é tão bonzinho, fulano faz aquilo, não, todo mundo também não, tem aquelas... Sempre cai nessa questão. Uma vez me perguntaram se aquela descrição que eu fiz agora há pouco, eu citei um texto aqui, e já que você fez a pergunta, a gente precisa ler, né? Eu citei o texto de Romanos 3, que fala, que faz praticamente um retrato falado do que é o ser humano, né? Então começa ali que não há justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Essa é a descrição, né? Que aí eu até falei assim, para mim é difícil a presciência, porque se é essa a realidade não vai rolar nada. Mas aí Paulo segue na descrição aqui e o trem vai ficando mais feio, o Zé, falando como um bom mineiro aqui. Quando há mineirice, a gente tenta ser formal e tudo, mas não tem jeito não. Até bom, quem está assistindo vê que a gente é ser humano igual todo mundo. E aí o verso 9 diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma, não há um justo, verso 10 e tal, não há quem entenda, todas se extraviaram, umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Aqui já mata, né? Porque é bonzinho, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Que bem é esse? É aquele bem que não está à altura de quem espera esse bem, né? Quer dizer, um bem que não está à altura da santidade de Deus, da justiça de Deus, do que é realmente justo. Mas aí a coisa fica mais complicada. Por quê? A garganta deles é sepulcro aberto. Aí já começa a falar que não tem nada de bom lá dentro. Vai mais além. Com a língua urda engano, quer dizer, fala mentira. Veneno de víbora está nos seus lábios. É peçonhento, essas mentiras trazem mal aos outros. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. E aí os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Alguém um dia me perguntou, até no contexto de mídia mesmo, debate, mas você não acha que isso aqui, na verdade, não é a descrição? Não é todo mundo que tem os pés velozes para derramar sangue, que é assassino e tal. Eu falei, bom, no que tange a mim, eu particularmente sou assassino. Não, já matei alguém? Eu não matei, mas já quis pular no pescoço de tanta gente. Isso é a intenção, entendeu? Agora, o problema é que além de assassino, eu sou covarde, porque eu não tive coragem, entendeu? Então é muita fuleira aqui, é muita desgraça. Deus, é covarde. Ou seja, um defeito que acaba me salvando. O pecado é tão presente na minha vida que ele até acaba evitando que mais males sejam feitos, digamos assim, eles estão tão afundados no pecado, né? Então com isso eu estou dizendo assim, que na verdade, segundo as escrituras sagradas, há um mal terrível no ser humano e que
passa pelo processo de salvação, esse arrependimento para a vida, não? Digamos assim, a tristeza segundo Deus que traz arrependimento e salvação, né? Que é reconhecer. A gente só consegue reconhecer com a ajuda do Espírito Santo mesmo. Meus irmãos, quero agradecer demais a participação de vocês, a colaboração, a conversa, esse papo de estreia aqui nesse nosso modelo novo aqui no Fórum Teológico. Mas eu queria encerrar com uma palavrinha de ambos também, consideração final, obviamente, do tema, mas principalmente uma aplicação, né? Às vezes a gente fala de teologia, parece uma coisa tão distante, né? Ih, esse cara fica nesses conceitos, viajando e falando, é tão difícil, mas isso obviamente interfere e precisa modificar a nossa forma de ver as coisas. O pastor Samuel vai começar, reverendo Lucas vai ter o privilégio de encerrar esse nosso papo aqui. Por favor, pastor Samuel. Mais uma vez, Zeca, muito obrigado pelo convite de podermos estar aqui discutindo um tema tão relevante, né, teologicamente, um tema tão complexo que não foi aqui no nosso tempo suficiente para suprirmos todas as lacunas, mas tentamos de alguma forma aproximar você que nos assiste de uma discussão sadia, madura e que traz conhecimento para que você possa explorar posteriormente. Eu penso sempre no texto clássico de João 3,16. Se eu posso aplicar de forma prática, é João 3,16. É a síntese do Evangelho. Trata-se, quem sabe, da síntese da Bíblia como um todo. Deus amou a humanidade, Deus amou o homem, para que ele creia no homem, converta-se ao Senhor e possa agora viver uma nova vida em Cristo. O meu desejo a você que nos assiste através desse debate é que você conheça a graça de Jesus. Se você já conhece a graça de Jesus, que você a viva em sua plenitude, que você possa desenvolver-se ministerialmente, a fim de que você possa conhecer a Deus de forma profunda, eficaz, e que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida através do seu poder, dando a você autoridade para proclamar o Evangelho de Jesus, para que todos possam também ter a oportunidade de conhecê-lo e render também a sua vida a Ele. Muito obrigado. Obrigado, reverendo Lucas. Obrigado, Zeca. É sempre um prazer estar aqui. A alegria é toda nossa em recebê-lo e espero que você que nos assiste tenha sido realmente impactado por essa palavra aí, que de fato é o nosso objetivo aqui. Não só propor que você busque o conhecimento, mas que obviamente esse conhecimento possa impactar sua vida, o seu coração, o seu olhar, o seu agir, né, de maneira completa. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. O contato do pastor Samuel apareceu aí para você durante a programação. Você pode acessar lá no perfil do Instagram também do nosso irmão, tá bom? Reverendo Lucas, o irmão tá com a palavra para a gente poder encerrar o programa de hoje. Tá, já é bom demais, né, Zeca? Um novo espaço aí para nós, né? Pra gente poder conversar, BR, né? Eu falei lá no começo da conversa que a gente ia resolver todos esses problemas complicados aqui, complexos, né? Ainda que a estrutura aqui do fórum seja maravilhosa, né? Um programa excelente, todo um suporte aqui. Parabéns à produção, parabéns pela iniciativa. Mas vocês viram que não resolve não, né? Não tem jeito não, né? Mas é bom a gente tirar esse tempo para falar do que... a gente está, na verdade, seguindo as orientações bíblicas, né? Lá em Deuteronômio 29 fala que o que nos foi revelado é para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas se o que é revelado é para nós, então é isso mesmo. Igual o reverendo Samuel abriu a Bíblia, eu também abri, a gente lê textos bíblicos e a gente fica... Se a gente ficar, né, como eu digo assim, bem... vazio, digamos, do ponto de vista de presunções, sabe? Cheios de esperança, expectativa num Deus soberano que salva, que é misericordioso, que se revelou em amor, como o pastor Samuel trouxe. É essa a mensagem mesmo. A graça se manifesta a todos os homens, para quem quiser realmente recebê-la. Mas naquele cuidado de reconhecer até onde a gente pode ir, de que não devemos jogar as verdades reveladas nas Escrituras uma contra a outra, né? Tentando ter um equilíbrio. Eu falei no começo que eu sou calvinista por convicção, mas também porque eu entendo que aqui a gente não consegue fechar a conta. A gente não fecha a conta. E eu tenho optado
eu tenho optado não, eu tenho sido levado, né, a todas aquelas visões que não fecham a conta, porque eu fico humildezinho, eu não tenho resposta. Agora, algumas coisas, alguns textos nos trazem respostas ou nos trazem verdades capazes de nos colocar no nosso lugar. Então, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 37 e 38, diz assim, ó, quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Então, quer dizer, quem que é aquele que fala e acontece se Deus não mandar? Então, alguém que diz e acontece, foi que Deus mandou. É o texto. Quem é aquele que diz e acontece se Deus não primariamente mandou? Então, é Deus primeiramente que mandou. E segue dizendo, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Mal para mim, que vejo nas limitações, né, de uma criatura. E aí eu volto para aquela posição segura, né? É o ser humano como criatura, né? E o ser humano como agente moral responsável, digamos assim, mantendo ele ali, né? Naquela coisa assim, ele ainda que responda, ele é uma criatura de Deus, né? Que está nas mãos de Deus. Enfim, é isso tudo. Deus abençoe a nossa audiência. Valeu, Zeca. Valeu, Reverendo Samuel. Obrigado, prazer conhecê-lo, viu? E que tenhamos mais oportunidades assim, de nessas nossas limitações, ficar aqui esperneando para passar alguma coisa. Eu adorei, porque eu fui chamado de reverendo o tempo todo. Pois é. Né? Bom, mas é o hábito, promovido, né? Eu chamo mesmo. É porque, na verdade, é pronome de tratamento, né? Para ministros da palavla de Deus. É que lá nas Europa, nas América do Norte, eles têm esse costume. Aqui no Brasil, só presbiteriano. Só presbiteriano, né? E o que eu ia falar é exatamente isso, que acabou que identificou, né? Sempre que você fala que é reverendo, você já sabe de onde veio. E sabe por que eu chamo? É porque tem essas diferenças, bispo, apóstolo, não sei o que e tal. Então, se eu chamar de reverendo, a pessoa é ordenada ali como ministro. É a mesma coisa do juiz, é o meritíssimo, deputado da excelência e tal. Então, a gente... Mas fica tranquilo, pastor Samuel, é assim mesmo. Eu também viro e mexe, alguém vai no reverendo Zeca. Eu falo, rapaz, não faz essas coisas não. Não é assim não. Ó, o contato do reverendo Lucas também apareceu aí pra você. Chega por lá pra você conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão também. Lucas, obrigado pelo carinho. Valeu, Samuel, muito bacana reencontrá-lo, a gente poder conversar, que tenho certeza que você que nos acompanha foi muito abençoado. Nós vamos ir encerrando essa edição, mas antes eu não posso esquecer de fazer um pedido especial para você, né? Se inscreva no canal, curta esse material e, se possível, se você gostou, compartilhe aí com seus contatos também, para a gente poder alcançar aí o maior número possível de pessoas, levando, obviamente, a palavra de Deus, mas principalmente essa busca pelo conhecimento, que é um objetivo que o Fórum Teológico tem de despertar no povo de Deus. Um grande abraço e até a próxima!